Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de matemática da turma de nono ano da Escola Evangélica Monte Sinai, tá ok? Então nessa aula, o que é que nós vamos abordar? Nós vamos abordar as equações irracionais, certo? Então vamos lá. Primeiro, definindo o que é uma equação irracional. As equações irracionais são assim classificadas quando ao menos uma incógnita da equação encontra-se em um radicando, ou seja, quando você tem pelo menos uma letra dentro do sinal da raiz. Através dos exemplos a seguir, desenvolveremos estratégias para resolvê-los, né? Então aqui eu estou chamando de tipo 1 esse tipo de equação aqui, equação irracional. Por que ela é irracional? Porque a variável, né, a incógnita, está dentro do sinal da raiz. Então, como é que a gente faz para resolver esse tipo de equação aqui, né? Então, inicialmente, nós vamos elevar os dois membros da equação ao quadrado. Quando a gente faz isso, a gente elimina o sinal da raiz aqui no primeiro membro, tá? Ó, então, se eu fizer os dois ao quadrado, então eu vou ter raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado. Isso é igual a 2 ao quadrado. O que eu faço ao primeiro membro de uma equação, tem que fazer igual no segundo membro, tá certo? Então, ó, x mais 1, ó, por que ficou x mais 1? Porque o expoente 2, ele cancela a raiz, então sobra apenas o x mais 1. Tá aqui, ó. E 2 ao quadrado é 4. Observe que x mais 1 é 4, eu posso pegar o 1 e fazer a transposição desse termo para o segundo membro, ele vira menos 1. Então, x passa a ser 4 menos 1, x é igual a 3. Então, ó, já obtivemos a raiz, né, o valor de x aqui. Mas, uma vez obtido esse valor, a gente precisa fazer uma verificação. Porque pode ser que o valor que nós encontramos, ele não funcione naquela equação, tá certo? Então, vamos fazer a verificação. E como é que a gente faz... Como é que a gente faz a verificação? Substituindo o x dentro da equação pelo valor ou valores que a gente achou. Ó, agora devemos verificar se a solução encontrada satisfaz a equação original, pois nem sempre isso acontece, tá vendo? Ó? Substituindo x por 3, ó, no lugar desse x eu vou colocar 3. Então vai ficar ó, 3 mais 1 igual a 2. 3 mais 1 dentro da raiz é a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é quanto? 2. 2 não é igual a 2, é verdadeiro? Então significa que a solução dessa equação, né, a raiz dessa equação, é o número 3. Então, refaça essa questão aí no seu caderno, tá bom? Olha só, o segundo tipo aqui, ó, um pouquinho maior do que o exemplo primeiro, né? Nós temos novamente uma equação irracional, para você que já esqueceu. A equação irracional é aquela que as incógnitas, ou a incógnita, né, ela aparece dentro do sinal da raiz. Compõe mais exemplos de resolução de equações irracionais. Olha esse exemplo aí, ó. Raiz quadrada de 2x menos 5 menos 4 igual a menos 3. Olha o que nós vamos fazer inicialmente. Nós vamos somar nos dois membros dessa equação o valor mais 4. Então, ó, se eu tenho raiz de 2x menos 4, menos 4, certo? Aí a gente vai somar aqui, ó, mais 4. Quando a gente somar aqui o mais 4 no primeiro membro, ele vai cancelar o menos 4. Ó. O mais 4, que eu colocasse aqui, ó, mais 4, ele cancelaria esse termo aqui, tá certo? Então, cancelando. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer, colocar para vocês de uma maneira mais simples. Deixa eu só ligar aqui o equipamento, tá? Eu verifiquei que é melhor fazer essa conta agora, tá bom? Só um instante. Então pronto, vamos lá, né? Observe aí a equação, tentar fazê-la aqui de lado, certo? Então vamos ver aqui se eu consigo, tá? Eu vou usar esse pincelzinho aqui, caneta mesmo. Queria noutra cor. Um pretozinho, não, mas já tem um preto ali. Eu vou botar... eu vou deixar nesse vermelho aqui, certo? Então eu tenho aqui o seguinte, ó, observe bem. Eu tenho a raiz, né? Vai ficar a letra meio trêmula aqui, porque aqui não tem muita qualidade, tá? 2x menos 5, tá? Menos 5, nossa, que coisa feia, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui.
Deixa eu dar uma ajeitadazinha aqui que não tá dando nem para acompanhar direitinho, né? Sair do modo de exibição. Opa, acabei voltando aqui que é atrapalhada, né? Pegar aqui uma lousa que fica melhor de trabalhar. Tá demorando assim, pessoal? Porque tudo aqui tá me atrapalhando, tá? Então vamos ver aqui. Pronto, né? Deixa eu só pegar a equação lá pra gente poder resolver aqui. Pronto, né? Vamos resolver essa equaçãozinha aqui, tá ok? Então, primeiramente, nós temos aqui, né? Só pegar aqui um pincel preto, agora sim, tá legal. Isso aqui, não, esse aqui tá bom, né? Então, pronto, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos a raiz, né? A raiz de 2x menos 5, certo? Menos 4, você tem um menos 4 aqui, igual a menos 3, tá ok? Só aumentar um pouquinho isso aqui. Opa, tá torto, né? Então, beleza. Então, o que acontece aí? Nós vamos somar nos dois membros, ó, no primeiro membro e no segundo, o valor mais 4. Então, vai ficar assim, ó. 2x menos 5. Né? Isso aqui dentro do sinal da raiz, tá? Dentro do sinalzinho da raiz, pronto. Ó, menos 4. Em seguida, eu vou somar aqui, ó, o mais 4. Ó. Estou adicionando aqui o mais 4. Os dois membros da equação, né? E aí eu vou ter o quê? O menos 3 também somado com um mais 4, né? Só que quando eu somo menos 4 com mais 4, ó, esses dois aqui, eles se cancelam. Então, esse aqui cancela esse, né? E aí vai ficar o quê? Vai ficar aqui 2x, né? Vai ficar 2x menos 5 dentro do sinal da raiz, tá certo? É igual a 4 menos 3, né? Porque o 4 é positivo, eu escrevi logo ele aqui na frente, tá bom? Menos 3. Então, a gente vai ter aqui, ó, que 2x menos 5, certo? Dentro do sinal da raiz, isso aqui, ó, é igual a 1. Aí, nós vamos fazer o quê? Vamos elevar os dois membros ao quadrado, ó. Aqui, ó, eu vou fazer o quadrado, certo? E aqui também eu vou fazer o quadrado. Quando eu faço esse quadrado, a raiz acaba cancelando a potência aqui. Aí resta o quê? Resta o 2x menos 5 igual a 1. Eu posso pegar o menos 5 que está aqui no primeiro membro, né? Posso pegar esse menos 5 e trazê-lo para o segundo membro aqui. Se eu assim proceder, eu vou ficar com 2x igual a 1, perdão, a 1, né? 1 mais 5, né? 1 mais 5, não é isso? Então, eu vou ficar com 2x igual a 6. 2x igual a 6. 1 mais 5 é 6. Então, x é o quê? É 6 dividido por 2. X só pode ser 3. Ó, eu achei o nosso x. Mas eu não sei se o nosso x, ele é um valor para essa equação. Então, a gente tem que fazer a verificação. Terminou? Terminou essa resolução aqui, faz a verificação. Então, vai ser assim, ó. Vou colocar ela aqui num tom vermelho, tá? Ó, raiz quadrada de 2, nossa, vezes, só ajeitar isso aqui. Raiz quadrada de 2 vezes 1, né? Perdão, 3, menos 5, certo? Menos 5, menos 4, né? Tô copiando a primeira lá, igual a menos 3, ó. Eu só fiz substituir o x, ó, pelo valor 3. Então, aqui nós vamos ter o quê, ó? Vamos ter 6 menos 5, só que dentro do sinal da raiz, né? Menos 4, tá? Igual a menos 3. 6 menos 5 é 1, então a gente vai ter a raiz quadrada de 1. Menos 4
igual a menos 3. Só que a raiz quadrada de 1 a gente vai atribuir o valor 1, tá? Menos 4 igual a menos 3, né? Então você observa que 1 menos 4 é realmente menos 3. Menos 3 é igual a menos 3. Significa o quê? Que a nossa equação ela tem como raiz realmente o valor 3, tá certo? Então voltando aqui para o nosso modo de apresentação, né? Então, ó, resolvendo a equação aí, ó, fazendo todos os passos, você vai encontrar o x sendo 3. E aí, resolvendo, né, seguindo o mesmo passo a passo que eu fiz, você vê que o menos 3 é igual a menos 3, portanto a igualdade é verdadeira. Então, o x sendo 3 representa a solução da equação irracional. Vamos ver outro tipo. Olha, a equação irracional x menos 1 igual a raiz de x mais 5, né? Essa equação aí, primeiramente, para resolvê-la, nós vamos fazer aqui, ó, ambos os membros ao quadrado, né? Vamos copiá-la para... Vamos copiá-la para poder resolver, tá certo? Então aqui, ó, Ctrl C, dá uma copiadazinha aqui, vem cá da minha lousa, volta aqui, voltar aqui, é verdade. Só um instante. Pronto, né? Então vamos resolver essa equação irracional aqui. O que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente tem a raiz quadrada de 2x menos 5, né? Então vamos lá. Raiz quadrada... Não, peraí, eu copiei, acho que a expressão é errada, não? Deixa eu só verificar se foi essa expressão mesmo que veio. Ah, ele colou a expressão errada. Ctrl C, ele, né? Eu. Ctrl V, tá aqui a expressão, opa, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl V aqui, pronto, né? Só apagar aqui as bobagens que eu acabei fazendo, pronto, outra aqui, aqui é dali mesmo. Então, só arrastar aqui, opa, de novo gênio tem que sair, eita. Então nós temos aqui o seguinte, vamos lá resolver essa equação aqui, ó. Primeiro, eu vou pegar aqui, ó, x menos 1, e vou elevar o expoente 2, né? Produto notável. Eu estou elevando esse membro ao quadrado, então vou ter que fazer o outro membro também ao quadrado. Então, ó, raiz quadrada, né, de x mais 5, tá? Tudo isso aqui é elevado ao expoente 2. Olha, já sabemos que o expoente 2 e a raiz se cancelam, tá certo? Então, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar, ó, um produto notável, né? Quadrado da diferença de dois termos, que dá o quê? Vai dar o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso aí é igual a quê? A x mais 5, né? Então, nós temos aqui, ó, que x ao quadrado menos 2x mais 1, menos x, estou trazendo logo do segundo membro para o primeiro, menos 5 igual a 0. Por quê? Porque isso aqui é uma equação de segundo grau. Então, x ao quadrado não tem quem somar. Vou repetir, ó, x ao quadrado, menos 2x com menos x aqui, ó, vai dar menos 3x. E 1 menos 5 vai dar menos 4 igual a 0, tá certo? Então, aqui, ó, vamos separar os nossos valores de A, B e C. Então, nós temos que o A é tanto, o A é 1, né? O B, ele vai ser menos 3 e o C vai ser igual a menos 4. Aqui a gente já determina o discriminante, né? O delta. O delta é o que? É B ao quadrado menos 4AC, né? Então, ó, substituindo aqui, nós temos o B. Quanto é o B? O menos 3. Opa, acabei colocando mais aqui sem querer. Só ajustar aqui, pronto. Olha só, é o menos 3, né, ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4, tá ok?
Então aqui a gente tem que nosso discriminante, nosso delta é igual a 9, que é menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4, 16, né? Deu positivo porque menos com menos da multiplicação é mais, né? Então nosso delta ele é igual a 25. Daqui a gente já pode utilizar a fórmula do Bhaskara, né? Ó, x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, né? Tudo isso dividido por 2a, né? Só lembrando a vocês que esse igual aqui, né? Ele tem que estar acompanhando essa linhazinha aqui, tá ok? Muito bem. Agora aqui, ó, vamos substituir os valores. X vai ser igual menos o b. Quanto é o b? Menos 3. Então, menos 3, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 25, que é o delta? Tá? Tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui dividido por 2 vezes o a, ou seja, 2 vezes o a, quanto é o a? É 1. Então, aqui a gente vai ter, ó, o 3, que ele vai mudar de sinal aqui, mais ou menos 5, tudo isso dividido por 2. Daqui eu tiro o valor de x', sendo 3 mais 5 sobre 2, né? Ou seja, 8 dividido por 2, que vai dar 4. Né? Muito bem. E o x duas linhas, por sua vez, vai dar o quê? Vai dar 3 menos 5 dividido por 2, ou seja, vai dar menos 2 dividido por 2, que é menos... Opa, faltou a linha aqui. Menos 1, tá? Então, nós temos aí, ó, x', né? E o x duas linhas, tá ok? Só ajeitar isso aqui que ficou estranho. Ajeitar isso aqui, vamos ver aqui se eu consigo, né? Pronto. Oh, beleza. Então aí nós temos o x' e o x duas linhas. Agora a gente tem que fazer a verificação para ver se os valores conferem, né? Olha, primeira verificação aqui, vamos fazer a substituição, ó. X menos 1 igual a raiz quadrada de x mais 5. Vamos testar aqui, ó, para o valor 4. Então aqui, ó, 4 menos 1, né? O x é 4, 4 menos 1 é igual a 4 mais... Opa, errei aqui. Né? 4 mais 5, né? Dentro do sinal da raiz, ó. Não resolvi a raiz. Então aqui é 3, ó. 4 menos 1 é 3. E aqui, ó, nós temos a raiz quadrada de 9, né? A raiz quadrada de 9 é 3. Então, 3 é igual a 3 é verdadeiro, ó. A primeira raiz está aprovada, ou seja, o 4, ela está aprovada. Agora a gente tem que fazer o mesmo teste para o x sendo menos 1, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. X menos 1 igual a raiz quadrada de x mais 5, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, o x é menos 1, ó. Menos 1 igual, né? Tô só repetindo. Igual a raiz quadrada de menos 1 mais 5. Então, o que a gente vai ter? Ó? Menos 2 é igual... Ó, aqui vai dar raiz quadrada de 4, né? Raiz quadrada de 4, tá ok? Ó, 5 menos 1 é 4. Então, menos 2. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2, né? A gente está considerando o valor positivo, tá ok? Então, nesse caso... Se a gente considerasse aqui o valor negativo, né, daria certo, porque a raiz de 4, na verdade, também pode ser menos 2. Não é isso? Ela pode ser menos 2. Vamos comparar nossas respostas. Olha só o que, que a gente tem. Né? Cadê a questão? Ó, nós encontramos o x sendo 4, resolvendo. Né? Nós encontramos o x sendo 4 e encontramos o x sendo menos 1. Mas voltando lá na nossa lousa, perceba bem aqui, ó, que eu disse a vocês que a raiz de 4, ela tanto pode expressar o número 2 quanto o número menos 2. Mas desde que a gente iniciou nosso estudo há bastante tempo, né, e eu disse para vocês que a gente, como via de regra, vai adotar o valor positivo, certo? O valor positivo, ou seja, e não o valor negativo. Então, esse termo aqui, ele já fere aquela minha regra lá, né? E aí a gente percebe que o menos 2 não é igual a 2. Significa que esse item é falso, né? Esse item é falso.
Portanto, a única raiz dessa equação vai ser o 4. Né? É o que vocês têm aqui. Para x igual a 4, não é isso? Então aqui está dizendo aqui, então x igual a 3, vocês estão vendo aí, né? Erro de digitação mesmo, erro de falta de atenção minha, é 4, x é 4, já que o menos 1, lembra que a gente está calculando, obtendo o valor de x, o menos 1 ele não serviu. Ele serve parcialmente, mas como fere uma regra que a gente já estabeleceu há tempos atrás, a gente não vai adotar, tá certo? A não ser que a questão venha dizendo para você adotar. Então, agora eu quero que você verifique se essas equações aqui, eu quero que você faça e verifique se os valores conferem com o que está dando aqui, né? Eu vou escolher uma para resolver com vocês, vou escolher a letra D, tá certo? Resolver a letra D aqui. Até porque eu treino a minha caligrafia aqui nessa lousa, não está muito legal não. Olha, a resposta aqui parece que é 1, né? Tô enxergando direitinho. Vamos ver, 1. Vou pegar outra lousa aqui para poder trabalhar, pegar um apagador. Muito bem. Muito bem, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui no caso. Pega a minha equaçãozinha. Opa, tá dando trabalho porque... Aqui, ó. Venha pra cá. Né? Deixa de chatear aí. Vamos lá. Pegar o preto aqui e vamos começar a resolver. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem que 3... Peguei a área que não dá para escrever aqui na lousa, tá? Então, aqui, ó. 3, né? 3... que multiplica a raiz quadrada de 3x mais 1. Essa raiz aqui, nossa, cara, que negócio triste. Só ajustar aqui 3x mais 1, né? Igual a raiz quadrada de 18, né? O que a gente vai fazer inicialmente? Vamos elevar todo mundo ao quadrado, né? A gente vai levar o primeiro membro é tudo isso aqui, ó, ao quadrado, certo? E vai elevar aqui o segundo membro também ao quadrado. É o nosso primeiro passo. Nós fazemos isso para nos livrar da raiz, né? Então, quando eu fizer o 3, esse 3 aqui ao quadrado, eu vou ter 9, né? Então, 9, tá? Olha, quando eu fizer essa raiz aqui todinha ao quadrado, a potência acaba cancelando a raiz. Então, sobra apenas o 3x mais 1. Certo? Sobrou isso aqui. E quando nós fizermos aqui a raiz quadrada de 18 ao quadrado, nós vamos obter apenas o 18, pois a potência e a raiz cancelam. Posso pegar logo esse 9 que está multiplicando, passar para cá dividindo, que aí a gente encurta um pouco o caminho. 3x mais 1, né? É igual a 18 dividido por 9. E aí a gente vai ter o quê? 3x mais 1 é igual a 2, né? Posso pegar esse 1 que está somando aqui no primeiro membro, passar para cá subtraindo. Então, a gente vai ficar aqui, ó, com 3x igual a 2, né? A 2 menos 1. A 2 menos 1, não é isso? Então, 3x é igual a 1. 3x é igual a 1, tá ok? Então, o que a gente tem? Que x, né? Que x é igual a 1/3. Eu encontrei o x sendo 1/3, não é isso? Muito bem. Então, o que a gente tem agora? Né? A gente tem que fazer a verificação. A gente tem que fazer a verificação para ver se esses valores realmente conferem, né? Mas eu acho que já está errado. Não é verdade? Vamos ver por quê. Ó, vejamos aqui se eu tô enganado. Tomara que eu tenha, porque a resposta lá estava dando 1. Vamos ver aqui se eu me enganei. Então vai ficar assim, substituindo 3 vezes 3x. Opa, ajeitar esse x aqui. Mais 1, né? Igual a raiz quadrada de 18. Igual a raiz quadrada de 18. Então, mas o x não é 1/3? Então vai ficar aqui, ó. 3. Ah, desculpa, aqui tem uma raiz, tá? Só tentando escrever aqui corretamente. Pronto, né? Tem uma raizinha aqui. Então, vai ficar 3 vezes, né? Ó, vou colocar logo aqui, ó. 3 vezes 1/3,
3 vezes 1/3 mais 1. Isso tudo aqui, ó, dentro do sinal da raiz. Isso aqui tem que ser igual a raiz quadrada de 18. Tá? Então, nós temos aqui o quê? Ó? 3 que multiplica. Ó, 3 vezes 1 é 3. Então, fica 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, fica 1 mais outro 1 dentro do sinal da raiz. Né? Igual a raiz quadrada de 18. Aqui, para mim, já está correto, né? Mas vamos ver, vamos dar continuidade. Então, 3, 1 mais 1 é 2. Então, 3 vezes a raiz quadrada de 2. Então, 3 vezes a raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 18. Será que é verdade? Olha, pessoal, a gente pode reinserir o fator 3 aqui dentro da raiz. Para que o 3 saísse da raiz, ele tinha que ter no mínimo o expoente 2. Então, para ele retornar à raiz, nós o faremos, né? Nós o faremos colocando o 3 ao quadrado aqui dentro, vezes 2. Isso aqui tem que ser igual a raiz quadrada de 18. Então, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2, olha, vai dar 18, né? É igual a raiz quadrada de 18. Então, raiz de 18, tá? É igual a raiz quadrada de 18. Olha só. Então, o nosso conjunto verdade vai ser 1/3. Mas, estranhamente, aqui nós temos o valor 1. Nós temos o valor 1, não é isso? Vamos ver aqui. Acredito que está errada aqui essa resposta. Veja por quê. Ó. Se o x aqui for 1, ó, 3 vezes 1 é 3. É 3. 3 mais 1 é 4. E a raiz de 4 é 2. A raiz de 4 é 2. 3 vezes 2 é 6. E 6 não é igual a raiz de 18. Portanto, a minha resposta está certa e essa resposta que está aqui, ela se encontra errada, tá certo? Então, se vocês encontrarem alguma resposta assim errada, é só avisar, tá bom? Então, por isso que eu fiz essa D, porque eu já tinha feito uma verificação e ela tinha dado esse valor aqui, esse valor para mim não conferiu. Por isso que eu fiz a D para vocês, tá bom? Então, vou voltar para o modo de exibição, de apresentação e vamos continuar. Olha só, estou deixando 2 desafios simples aqui para vocês fazerem, né? O tempo T em segundos que uma pedra leva para cair de uma altura x em metros é dado aproximadamente pela fórmula. Está aí a fórmula. Se o tempo T da questão é 4 segundos, a altura x é quanto? Está pedindo só para vocês calcularem essa altura x. Na verdade, isso aí também é uma equação irracional e bem simples de fazer. Se eu for optar pelas ferramentas que eu tenho aqui, a letra vai ficar bastante feia. Então, eu vou sair desse modo de apresentação de novo. Eu vou fazer um rápido print aqui da tela, tá? Vamos lá. Vou pegar essa daqui e tchan! Né? Vou dar um Ctrl C para copiá-la rapidamente. E vou voltar lá na minha lousa. Vou apagar essa coisinha linda que eu fiz aqui com essa letra. Pause o vídeo para você poder copiar, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Na verdade, eu tenho que sair, dar um Ctrl V, apareceu a questãozinha aqui. E aí eu venho trabalhar com ela aqui. Então, nós temos aqui a seguinte questão. Vou voltar para o lápis. Pronto. Ó, o tempo T é em segundos, né? Mas ele está dizendo aqui na questão, ó, que você observar que o tempo T, ó, é 4 segundos. Né? Nós já temos o T. Então, ó, T é igual a raiz quadrada, de 5 vezes x sobre... desculpa, eu acabei escrevendo errado, né? Pronto, aqui, só ajustar de novo. Tá numa margem muito alta, aqui eu tô errando só. Então, t igual a raiz de 5x, né? Tudo isso aqui dividido por 5. Só que o t, ele diz na questão que é 4. Então, 4, estou substituindo, é igual a raiz quadrada de 5x sobre 5. Posso pegar esse 5 aqui, ó, passar para cá multiplicando. Vai ficar assim, ó, 4 vezes 5 igual a raiz quadrada de 5x. Então, 20, né? 4 vezes 5 é 20, é igual a raiz quadrada de 5x. Só para variar, eu errei aqui, né? Então, 5x aqui. Olha, o que eu vou fazer? Vou elevar todo mundo ao quadrado. Ó. Quando eu elevar aqui ao quadrado, tá? Eu terei que levar aqui ao quadrado também. E aí vai resultar o quê? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que resulta 40.
E raiz quadrada de 5x ao quadrado resulta 5x. Se eu pegar o 5 multiplicando e passar para o outro lado dividindo, o que a gente vai ter? A gente vai ter o valor de x, né? A gente vai ter o valor de x. Então, x, né? X vai ser igual a 80 metros, né? Pois é uma altura aí. Então, x é igual a 80 metros. Então, o item correto é aqui, ó, o item A. Tá certo? É o item A. A segunda é uma equação irracional também. Eu vou deixar essa daí para vocês resolverem, né? Mas vamos ver se a gente consegue chutar aqui o valor. Olha, se eu substituir aqui, ó, se eu substituir o valor por 2, né? Por exemplo, ó, o x por 2, ó. Aqui eu vou ter 4 e raiz de 4 é 2, ó, bateu aqui, ó. Se eu tentasse aqui o 4, ó, 4 mais 2 é 6. Raiz de 6 não é igual a 2, ó, já não é o 4, já sei que não é o 4. Vamos tentar o 8. 8 mais 2 é 10. Raiz de 10 é irracional, não é igual a 2, então não pode ser o 8. Se eu tentar o 16, 16 mais 2 é 18, raiz de 18 não é igual a 2. Então já sabemos que o valor é 2. Agora desenvolve isso aqui. Quanto é 2, que o x vai ser 2, mais 2. 2 mais 2 é 4. Quanto é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado de 16. Então a resposta é para ser a letra D, tá certo? Bom, prosseguir. Pessoal, estou deixando a leitura das páginas 61 a 65 do seu livro de matemática. Resolver as páginas 6, 6 e 6, 7, bem organizados, certo? Colocando os cálculos bem legíveis, assim, fazendo uma separação, tá certo? Um negócio bem organizado. Não entendeu? Volta lá no livro, volta na aula, que a aula está aí, você pode assistir 1, 2, 3 vezes, até fixar. Mas só assistir não vai funcionar, você tem que assistir e praticar. Tá certo? A gente se encontra na próxima aula. Até mais.